Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, querido irmão, querida irmã, a paz de Jesus. É uma alegria ter você aqui conosco, da nossa comunidade Mar Adentro, nesta Semana Bíblica, na qual queremos nos unir a toda a igreja no Brasil, que neste ano medita, de maneira especial neste mês de setembro dedicado à Sagrada Escritura, medita sobre o livro de Josué. Um livro pouco conhecido e muito importante dentro da Sagrada Escritura. De maneira especial, talvez você se lembre aqui do episódio da prostituta Raabe, que acolhe os 2 espiões que vão para a Terra Santa poder então conhecer aquela terra, os seus habitantes, e voltam com um compromisso então com esta mulher que lhes ajuda. Ou o cerco de Jericó e a queda das muralhas. Pois bem, o livro de Josué, ele trata para nós sobre este momento da entrada do povo à terra prometida. É o momento em que se cumpre a promessa de Deus da terra, uma vez que já se cumpriu a sua promessa de liberdade, quando o povo saiu do Egito por obra de Moisés. Agora este mesmo povo entrará na terra prometida por obra de um outro guia, chamado Josué. O seu nome significa Deus salva. Deus dá salvação. E de maneira muito particular, o seu nome corresponde exatamente ao nome de Jesus. Yoshua, Yeshua, Josué, Jesus são o mesmo nome, com a mesma raiz hebraica. E aqui nós compreendemos com os padres da igreja que, fazendo uma leitura espiritual do Antigo Testamento, uma leitura cristológica do Antigo Testamento, vão apresentar-nos Josué como imagem, como tipo de Jesus, que através do batismo conduz a cada um de nós para a terra prometida, a terra da salvação. Também Josué, atravessando o Rio Jordão, as águas do Rio Jordão, onde Jesus foi batizado. Vejam que interessante. Atravessando as águas do Rio Jordão, leva o povo ao cumprimento de uma promessa, a promessa da terra. Ele é o homem de confiança a quem Moisés oferece, melhor dizendo, confia o seu povo, o povo que ele tirou do Egito. Na verdade, devemos lembrar que aquela geração que saiu do Egito permaneceu no deserto, não puderam entrar, nem mesmo Moisés pôde entrar na terra prometida. Somente Josué, Caleb entram nesta terra. Queridos irmãos, porém, nós queremos falar sobre tudo isso em 3 momentos. Neste primeiro momento, falaremos sobre a história deuteronomista. Amanhã, trataremos sobre a composição do livro de Josué. E no terceiro dia, falaremos de alguns pontos importantes do livro. Tudo isso nos ajudará a criar um apetite, nos dará um certo gosto por ler este livro, para que assim, na leitura, nós possamos aprofundar o conhecimento daquilo que o Senhor nos oferece durante estes dias. É certo, não poderemos ler o livro na íntegra, não teremos aqui o tempo para isso, porém, desde já, eu te convido para que você, a partir de agora, pegue o livro de Josué e leia, capítulo por capítulo, versículo por versículo, porque nenhum estudo nos exime, nos subtrai da necessidade do conhecimento da palavra. A leitura é a parte mais importante deste estudo e esta cabe a você. Justamente te convido a, iluminado pelo Espírito Santo, aquele que inspirou a Sagrada Escritura, que você possa ler a Sagrada Escritura, pedindo que este mesmo Espírito possa te ensinar o que a Escritura quer te dizer. Ela tem um sentido literal, ela também tem um sentido moral, ela tem um sentido espiritual e ela também tem um sentido escatológico que nos leva à finalidade da nossa própria existência. Tudo isso, que é parte do estudo da Sagrada Escritura e que teremos muitas possibilidades juntos de conhecer,
em outros momentos, em outros cursos, que desde já eu te convido a fazer conosco. Tudo isso nos ajuda a entrar em contato com o livro de Josué. E para isso queremos conhecer do que se trata esta obra deuteronomista, esta história deuteronomista. Bom, deuteronomista é uma coisa que nos lembra, uma palavra que nos lembra justamente o livro de Deuteronômio. E aqui nós começamos já a entender um pouco do que se trata. Pegue a sua Bíblia, lá em 2 Reis, no capítulo 23, versículos de 2 a 3. Ali nós temos o seguinte texto. O rei subiu ao templo do Senhor com todos os homens de Judá e todos os habitantes de Jerusalém, os sacerdotes e os profetas e todo o povo, do maior ao menor. Leu diante deles todo o conteúdo do livro da aliança encontrado no templo. Prestem atenção, o livro da aliança encontrado no templo. Concluiu diante do Senhor a aliança que o obrigava a seguir o Senhor e guardar os seus mandamentos, suas instruções e suas leis, de todo o seu coração e de toda a sua alma, para pôr em prática as cláusulas da aliança escrita neste livro. Todo o povo aderiu à aliança. Nós temos aqui o momento em que, no reinado de Josias, no 18º ano do reinado de Josias, este rei de Judá que assumiu com a morte de seu pai muito jovem, e pessoas no reino conduziram o reino durante todo o tempo da sua infância, até o momento em que ele pudesse então assumir o reino. Este jovem rei era um homem piedoso. E a partir da descoberta do rolo deste livro no templo, ele começará uma empreitada em todo o reino do sul, o reino de Judá, que será uma reforma religiosa e justamente com a mentalidade da época, uma reforma política, que deseja novamente ver todo o território da promessa divina reunificado, ou seja, o reino do sul e o reino do norte. Talvez você não conheça tão bem esta história, mas nós sabemos que Davi unificou todas as tribos de Israel, e todos aderiram a Davi como seu rei. Davi reinava na cidade de Jerusalém e governava sobre todas as tribos de Israel. O seu filho, Salomão, foi um homem muito sábio, porém, diferente de Davi, ele não permaneceu fiel até o fim de sua vida. Na sua velhice, ele abriu mão da fidelidade em adorar somente a Deus e permitiu que suas várias mulheres estrangeiras trouxessem para a Terra Santa a adoração de seus deuses. Isso desagradou muito a Deus. Porém, por amor a Davi, pai de Salomão, o Senhor mantém ainda o Reino Unido sob o governo de Salomão. Porém, quando Roboão, filho de Salomão, assume, as tribos do norte, todas elas se separam e tem como capital Samaria. As tribos do norte, ou agora chamamos de Reino do Norte, têm como princípio não a adoração em Jerusalém, mas adoram a Deus nos templos espalhados pelo norte, principalmente na sua capital. Enquanto o Reino do Sul, que ficou muito pequeno, engloba em si Jerusalém. Pois bem, esta história de divisão entre norte e sul perdurará até o fim da monarquia. Josué, que é considerado então, como eu dizia, um rei piedoso, ele assume este desejo de reunificar norte e sul. E ele procura fazer isso através da reforma religiosa e política. Veja, o que isso tem a ver com o livro de Josué, você pode me perguntar. Tem muito a ver, porque é justamente quando se descobre este livro, que é chamado do livro da aliança, ou conhecido também como o livro da lei, quando se descobre este livro, que seria talvez o núcleo central do Deuteronômio, como nós o conhecemos hoje, a partir dali,
esta reforma religiosa começa a redigir a história do povo de Israel. Do momento em que ele entra na Terra Prometida, e é justamente disto que se trata o livro de Josué, até o momento em que ele é levado em exílio. Pensamos que o livro, a obra, melhor dizendo, a obra deuteronomista, ela se encerra quando o rei Joaquim, o último rei de Judá, ele é liberto do exílio babilônico. Porque ali se acaba, de fato, o segundo livro de Reis, o livro que encerra para nós esta história deuteronomista. Poderíamos pensar aqui em círculos que se ligam em determinados momentos. Pensamos então nestas circunferências, nesses círculos que em alguns momentos se ligam. Se pudéssemos pensar aqui, o Deuteronômio e o livro de Josué seriam a ligação entre a Torá, que nós conhecemos como Pentateuco. Torá é o nome que os hebreus justamente dão a esta parte da Sagrada Escritura, para eles a parte mais importante e essencial da Sagrada Escritura, a esta obra deuteronomista, que nós conhecemos como livros históricos e que os hebreus conhecem como profetas anteriores. Bom, essa nomenclatura é uma nomenclatura de divisão, de conhecimento. Então, não nos atrapalha em nada perceber que eles conhecem de uma forma, dividem, separam o Antigo Testamento de uma forma e nós o separamos de uma outra forma. Pois bem, deixando isso para um momento de estudos posterior, queremos agora compreender o que esta obra deuteronomista influencia no livro de Josué. Nós encontramos, quando analisamos de uma maneira acadêmica o livro de Josué, muitos extratos de histórias antigas, histórias mais recentes, documentos de corte, documentos que relembram momentos e listas que estão ali presentes no livro, e você poderá perceber isso quando ler, com um material novo. Que material novo é esse? É a reescritura da história que não estava toda ela ligada, concatenada. Estes autores, não um único autor, estes autores da obra deuteronomista reescrevem toda a história, como dizíamos, do momento em que o povo entra na Terra Prometida até o momento do exílio. Quando eles param de escrever, nós já estamos durante o exílio. Qual a finalidade de escrever esta história, poderíamos nos perguntar? Pois bem, o Senhor havia prometido que o povo seria livre da escravidão do Egito, e Moisés o libertou, e que receberia como herança uma terra da promessa. Se lembramos de Abraão e de todo o ciclo de Abraão no livro de Gênesis, compreendemos o que significa esta terra da promessa. Mas ao ir para o Egito, aquela terra ainda não era de Abraão. Será a promessa cumprida no momento em que Josué entrará com todas as tribos, os filhos daqueles que saíram do Egito, nesta terra da promessa. A finalidade, porém, não é falar como o povo entrou e narrar historicamente, como nós pensamos em história, com as nossas categorias modernas, aquilo que aconteceu no momento em que Josué entra lá e todas aquelas pessoas entram lá, e narrar como uma crônica todos os acontecimentos. O motivo, ele sim, tem um fundo histórico, não podemos negar, mas é principalmente teológico. Há um fundo teológico. Aqueles homens que escrevem a história passada descrevem a história com um objetivo muito claro e presente: reanimar este povo de hoje a compreender que Deus cumpre a sua promessa. E o que ele pede? Apenas uma coisa: a fidelidade. A fidelidade ao Senhor que fez a promessa e a participação no cumprimento desta promessa.
O que é de Deus, Deus faz, mas o que é do homem, Deus não faz, justamente porque ele não tira a liberdade humana, ele não tira esta possibilidade de um crescimento humano. Mas voltando aqui à história, pensem, quando acontece a guerra sírio-efraimita, então há uma guerra que une o reino de Síria com a capital Damasco e o reino do norte com a capital Samaria contra o reino do sul. Este reino do sul, para não fazer aliança com esses dois outros reinos, para querer lutar contra a Assíria, que era o império que dominava todo o cenário político da época, o que eles fazem? Eles pedem ajuda à Assíria para que esses dois pequenos reinos não possam destruir o Reino do Sul, ali onde a capital era Jerusalém. O que acontece? De fato, espertamente, o Reino do Sul não faz coalizão com esses dois pequenos reinos, porque Samaria era gigantesca, muito poderosa. Samaria, desculpem, a Assíria, o Império Assírio era muito poderoso, era muito violento, e eles, por mais que fizessem pequenas coalizões com estes pequenos reinos, não seriam capazes de deter o domínio da Assíria. De fato, a Assíria destrói o Reino do Norte. Enquanto que, como pagamento pelo fato de terem protegido o Reino do Sul, os assírios pedem um tributo, e o Reino do Sul se torna um reino vassalo. Não é mais livre como era anteriormente. Quando Babilônia toma o poder e o reino da Assíria é destruído e sua capital Nínive cai, Babilônia se torna então a senhora sobre este pequeno reino, muito pequeno, reino de Judá, do qual nós estamos tratando. Judá tenta, de alguma forma, libertar-se desta opressão estrangeira, mas o que acontece é que Judá é levado em exílio para a Babilônia. Todo o povo exilado se encontra, como no tempo do Egito, sem liberdade e sem terra. Antevendo toda esta situação, que tem o seu momento culminante de desastre, quando o povo vai para o exílio, o autor, ou melhor, os autores deuteronomistas, eles querem reanimar o povo, mostrando, de alguma forma, o motivo pelo qual o povo é levado em exílio e mostrando o que é necessário para que Deus continue o abençoando. Deus permitiu o exílio? Deus permitiu esta destruição do seu povo? Deus permitiu que uma nação estrangeira que não adora o Deus verdadeiro tomasse a terra, destruísse o templo onde se adora o Senhor? De alguma maneira, nós percebemos que o povo colhe o fruto amargo e apodrecido do seu próprio pecado. E é aqui que vem este caráter profético da obra deuteronomista, que vai mostrar com a palavra, narrando a história, que a infidelidade acompanhou Israel durante todo o tempo da monarquia, e que é necessária fidelidade e obediência a Deus, para que Deus possa novamente dar liberdade e terra. Pois bem, este é o objetivo da obra deuteronomista: animar o povo a perceber que, da mesma forma como um dia Josué fez o povo entrar na terra prometida, Deus pode manter a sua promessa firme, porque ele não volta atrás. Porém, é necessário que o povo seja fiel. Demos um passo atrás. No tempo em que Josué entra com o povo na terra prometida e divide igualmente a terra entre todos, de maneira muito generosa para com todas as tribos, ali acontece uma instituição de um governo tribal, de um sistema político e econômico
muito horizontal, igualitário, que funciona de uma certa forma. Este povo era nômade ao entrar na Terra Prometida e se tornam sedentários. Eles precisam se organizar de alguma maneira como cidades, e o que acontece? Os juízes guiam este tempo que se divide em tribos, clãs e famílias, num governo, vejam, bastante participativo, inclusive feito em assembleias. Porém, o povo não se contenta com isso. E é aqui que entra a história dos reis. Bom, queridos irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Nada melhor do que ler a Sagrada Escritura para conhecer tudo isso com bastante profundidade. E é maravilhoso. E principalmente conhecendo algumas coisas-chave para entrarmos na história de Israel, como as guerras que aconteceram, como as destruições, o exílio do Reino do Sul, a destruição de Samaria com o Reino do Norte, a divisão das tribos. Tudo isso vai nos clareando e vai colocando as coisas no lugar. Talvez você está achando tudo um pouco complicado, um pouco complexo, e de fato é. Todo estudo e de uma história estrangeira, de uma história muito antiga, pode se tornar muito complicada para nós, que talvez conheçamos muito pouco de história. Porém, o conhecimento de história é necessário para que nós possamos entrar e mergulhar na mensagem viva e verdadeira que a palavra tem para nos oferecer. Nós, católicos, somos convidados a ler a Sagrada Escritura, não duvidando de tudo e vendo tudo como algo construído e sem nenhum fundamento histórico, sem nenhuma verdade histórica. De fato, não é assim. Porém, também não devemos ler com uma leitura fundamentalista, ou seja, pegando tudo ao pé da letra e compreendendo que tudo aconteceu como está escrito ali. Porque existe aqui a influência do que nós chamamos de gêneros literários. Ou seja, é a forma com que é narrado e o porquê é narrado tudo isto sobre o qual nós estamos falando. Hoje, de alguma maneira, eu te coloquei diante de uma situação que está muito longe do livro de Josué, mas que vai falar sobre aquela história que o livro de Josué narra para animar o povo diante de uma dificuldade do momento presente. Isto é a chave de leitura desta aula de hoje. Olhar para o livro, não como aquele que está vivendo a história, mas como aquele que de alguma maneira está ouvindo a história do seu antepassado e compreende que a promessa de Deus se mantém viva. E da mesma forma que naquele momento Josué entra com o povo na terra prometida, mais uma vez o Senhor pode nos dar esta terra prometida, porque a situação que vivemos neste momento, em que o livro é escrito, é iluminada por aquilo que é a história de Deus com o seu povo. Te deixo por aqui, nos encontramos para falar um pouco mais sobre o livro de Josué, assim como nós o temos hoje na Sagrada Escritura. Veremos isso então no nosso próximo encontro. Deus te abençoe, te espero lá.